Olá, Gustavo, Guerra, boa tarde. Muito bom estar aqui com um dos produtores mais cobiçados do mercado. Quando a gente pensa em terreno, pensa em áreas para incorporação. Prazerzaço, Gustavo, ter você aqui na nossa bancada, falando aqui para a audiência do Momento Imobiliário, tá? Estamos felizes, literalmente, aí com a tua presença. Vai ser uma conversa bacana. Bem-vindo. Bom, Sérgio e Guerra, muito obrigado aí pelo convite e estou bem feliz aí de estar participando e estou à disposição aí para a gente trocar bastante figurinhas aí sobre esse mercado, principalmente focado na minha área, que é o mercado de terrenos, principalmente para incorporações. Perfeito, perfeito. E, Gustavo, a gente tem muita gente que te conhece, como eu, que conheço, sou fã e acompanho, mas muitos não sabem, do Gustavo. Se você pudesse dar um pouco do resumo da tua formação, como é que você se deixou aí, se apaixonar pela área de terrenos dentro do mercado imobiliário? Fique à vontade. Muito bom. Bom, sou o Gustavo, eu estou com 50 anos hoje. Eu tenho uma história interessante em relação ao mercado imobiliário e também ao lado, em paralelo ao comércio. Por quê? A minha origem, eu tenho origem italiana e árabe. A parte italiana, a minha família era do interior de São Paulo, a região ali de Cordeirópolis, Limeira. Meu pai nasceu em Cordeirópolis, meu pai já é falecido, mas nasceu lá. E eles mexiam na parte de, óbvio, imigrante italiano, tudo isso muito tempo atrás, tal. Eles mexiam com laranja, tal, e depois o meu pai, com bastante trabalho, se formou em engenharia civil, e ele, depois, encurtando a história, ele montou uma incorporadora do zero em 63. Ele formou na Poli, né, em 62, montou uma construtora em 63, e aí ele teve a construtora por muitos e muitos anos, por décadas, né, até basicamente aí 2007, 2008, quando entra a minha história na parte de construção. Eu já vou depois voltar na parte de terreno. E eu, obviamente, acompanhava meu pai de moleque em canteiros, ia visitar obras. Meu pai era bem tocador de obra. A gente tinha uma construtora que fazia obra para terceiros, fazia obra residencial, comercial, industrial. Então, todo tipo de obra. Fazia muitas vezes o projeto no próprio escritório e a obra. Fazia obra por empreitada e administração, obra a preço né, fechado e por administração, cobrava o percentual, tudo. E aí o que acontece? Eu aprendi muito a entender, principalmente a parte de visitação de um terreno, verificar se aquele terreno era bom, não era, principalmente para a parte de obra, não parte mercadológica, porque a gente não era incorporadora tanto. A gente fazia alguma coisa de incorporação, mas era muito pouco. E depois, nos anos mais ou menos 97, 98, eu me formei em engenharia civil aqui em São Paulo, em 97. E aí o que acontece? Eu comecei a trabalhar com meu pai também na empresa dele. Eu trabalhava a parte comercial, a gente fazia muita obra naquela época em aeroporto, obra particular, hangares, etc. E eu resolvi jericar na Caixa Econômica Federal. A gente resolveu a aprovar a empresa na Caixa Econômica Federal. E eu aprendi muito. A gente perdeu muito dinheiro, muitas oportunidades, que foi no sofrimento mesmo. Aprendemos muito, que na época era muito difícil fazer empreendimento com a Caixa Econômica, então tinha que vender não sei quanto, fazer tanto de obra, tal, era uma dificuldade tremenda, eram os primeiros empreendimentos associativos. E aí eu aprendi, diríamos assim, no sofrimento, né? Isso eu estou falando da parte da minha origem italiana, então eu aprendi muito a conviver com esse lado do balcão de cá, de construtora barra incorporadora. Do outro lado, da minha parte, que é a parte árabe da família do meu avô era imigrante sírio, veio muitos anos atrás, né, começo do 1917, por aí, da Síria, e ele, como todo imigrante, começou ali do zero, trabalhando. Na época eles falavam mascate, né? Era como se fosse
o camelô, né? Então, comércio puro. E meu avô perdeu tudo na Revolução de 32, tinha uma lojinha, perdeu tudo, depois, todas aquelas histórias que a gente sabe de muito trabalho. E como todo Sim. imigrante árabe gostava muito de comércio, né, de lidar com pessoas. E meu avô montou depois uma loja, principalmente focada em meias e roupas de algodão, e a loja durou quase 90 anos. É uma loja que teve uma tradição muito grande, principalmente na zona leste de São Paulo. Depois, essa parte da minha família, a gente montou algumas lojas em shopping, que eu também fazia gestão, e eu posso dizer assim categoricamente que eu nasci no balcão. Eu tinha 6, 7 anos, as primeiras lembranças ficar no balcão, ficar na porta da loja matriz do meu avô, ficava com o meu avô, e a gente aprendia a, a, a conquistar o público ali na entrada, né? Então, pois não, fica à vontade, bom dia, boa tarde. É aquela coisa bem de comércio raiz mesmo, né? Então, eu aprendi muito. E eu costumo dizer que, para mim, o maior MBA, depois eu fiz um monte de curso, tudo tal, mas o maior MBA que existe para mim é o balcão. Não existe maior MBA do que um balcão. Não existe. Podem falar o que for. É óbvio que a teoria é extremamente importante, a gente precisa dela, mas lidar com pessoas é a coisa mais importante para quem trabalha na área comercial. Não adianta o cara ter MBAs, cursos tal, se ele não tiver jogo de cintura e saber ler as pessoas, não adianta. A gente, na nossa atividade imobiliária, a gente precisa estar ali olhando muito e sentindo, escutando mais o que falar. Então, tem tudo aquilo que a gente sabe. Então, aí eu juntei o quê? Eu juntei o balcão do varejo, a gente teve fábrica de meia também, que foi um grande aprendizado. Final dos anos 70, início dos 80, a gente fabricava umas meias que chamava de Lurex, que era meias do Dancing Days, que fez tanto sucesso aquela novela, né? Então, eu convivi muito com essas atividades, né? Fábrica de meia, construtora e também a parte de comércio em si, né? O comércio varejista, que era muito raiz na época mesmo, né? E aí, o que aconteceu? Eu em 2000, a gente, como todo mundo passa seus perrengues, seus turbulências, então a gente não tem que ter vergonha do que aconteceu, etc e tal. Então a gente teve certas turbulências na vida, etc e tal, principalmente numa época que meu pai começou a ter um problema de saúde, Alzheimer e tal. A gente resolveu, em 2007, vender empresa. Aí não deu certo a venda, teve vários pepinos e tal. E depois, mais uns anos depois, a gente conseguiu até fazer a venda do CNPJ da empresa, que tinha um acervo técnico violento. E aí, em 2007 para 2008, meu pai, eu não era tocador de obra, eu não sou engenheiro raiz tocador de obra, eu sou totalmente da parte comercial. E aí eu tive uma conversa com vice-presidente de uma empresa SA, muito grande, famosa, que fez muito sucesso, ele era muito amigo da família da gente, e ele falou assim, por que você não monta uma empresa de negociação de terrenos? Porque essa área é muito mal atendida. Os corretores, isso em 2007, tá? Os corretores apresentam um terreno de uma maneira muito artesanal. O valor é esse, aqui está o proprietário, tal, mas não tem profundidade de saber a parte técnica, a parte jurídica, e não tem a vivência de N coisas. É óbvio que aconteceram N negócios, porque quantos prédios é que aconteceram com corretores, etc e tal, tem que valorizar todo o trabalho feito por N corretores até aquela época, como existiam pessoas que trabalhavam até com áreas, mas talvez de uma maneira um pouco mais amadora. E eu resolvi montar uma empresa especializada em negociação de terrenos, principalmente para incorporadoras. E aí que começou a minha história. Meu primeiro terreno foi um terreno vendido para a incorporadora barra consultora Diálogo. Foi um terreno de 6.500 metros quadrados na Zona Leste. Foi meu primeiro terreno. E eu lembro que eu estava super tenso, primeira reunião e tal. Eu lembro que quando a gente fechou efetivamente essa negociação,
o pessoal da Diálogo sabe, tudo. Eu fui no banheiro da Diálogo, eu chorei, assim, sabe, de emoção. Então, Bacana, esse é um pouquinho do meu começo da história. E depois a gente continuou aí trabalhando com áreas para valer. legal. E o Gustavo, então a questão sua hoje, a questão do nicho seu é voltada a isso mesmo, né? Então a sua empresa ela está voltada a isso. A sua estrutura hoje você tem bastante colaborador, como que você trabalha mais com parceiros, como que funciona? Essa é uma ótima pergunta, Guerra. Assim, eu já tive. No começo, eu trabalhei, obviamente, como autônomo. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, eu montei uma estrutura forte de corretores só de áreas. A gente chegou a ter, basicamente, aí uns 10 corretores internos só de área, que, se a gente comparar com uma imobiliária de apartamento, de terceiros, pode ser pouco. Mas para uma imobiliária especificamente de terrenos é muita gente. Por quê? Porque você não consegue se dividir para trabalhar um monte de área para um monte de corretor. É muita coisa ainda é artesanal nessa área. E o que, que acontece? É uma área prazerosa, mas você precisa se envolver demais. Então, eu lembro que na época a gente tinha uma estrutura bem legal, trabalhava muito eu dividia até por nichos, então tinha corretores que trabalhavam mais alto padrão, outros econômicos, outros médios, dividia às vezes por região. Então o corretor ou ele captava a área, trazia, ou vinha algum parceiro meu que trazia alguma área. Aí eu falava, exemplo, né? João, quer trabalhar? Vamos trabalhar essa área junto aqui, ó. Veio do outro corretor, tal, tal, tal. E o corretor trabalhava, porque sabia que ele já tinha um terreno, eu já tinha uma carteira grande de construtores e incorporadores ou fundos, na época era menos fundos, no começo, né? E aí a gente começava a desenvolver. Depois de alguns anos, Guerra, o que, que aconteceu? Eu achei melhor, pelo meu nicho de trabalho, a conversão de negócios ficou muito melhor para mim quando eu comecei a terceirizar serviços. Então, vários daqueles corretores que trabalhavam comigo hoje continuam trabalhando, só que de uma maneira terceirizada. Então, eles têm liberdade, se quiser vender para a empresa A, B, C, D, eles podem, mas eles sabem do histórico que a gente tem. Então, geralmente, eles já trazem direto para mim ou eu passo o serviço para eles. Então, eu trabalho com muita gente assim. Exemplo, Sérgio, você é de Botucatu, olha, eu tenho. O que, que você tem aí que eu estou precisando de um terreno de 100 mil metros quadrados para fazer um loteamento tal? Ajuda a arrumar uma área aí. Então eu direciono isso, é muito mais fácil essa parceria focada, que eu quero dizer, né? Então Uhum. eu não faço venda de apartamento, não faço venda, locação, é um barato. Eu recebo muita gente me falando, olha, quem que você conhece que pode me ajudar a vender esse apartamento e tal? Eu passo para um monte de gente, óbvio, dependendo do nicho, para pessoas que eu conheço. Uhum. E de trabalhar com o corretor de imóveis, né? O corretor ele já tem um estigma aí também que o mercado coloca em cima de corretor, né? Então que ele existem muitos corretores preparados, mas existem muito mais corretores despreparados, né? Então para você trazer e na medida que também você criou um nome, né? Você tem o seu conceito, né? Já é conceituado no mercado. Na medida em que você traz essas pessoas também, é uma responsabilidade bastante grande, né? De você. Porque a gente encontra bastante corretores aí que estão interessados no imediatismo, né? A maioria deles, né? Então é bem complicado também essa parte, né, Gustavo? Eu tenho percebido que nos últimos anos tem melhorado muito o nível dos corretores, assim, melhorou demais. Tem muito mais informação também, né? Quando a Uhum. gente começou, eu lembro que quando eu escrevi um livro em 2015, Vendendo Terrenos, Colecionando Histórias. Tinha 2 livros só da área imobiliária. Hoje tem um monte de livros que os corretores escreveram e é bom isso. Quanto mais informação a gente puder passar, melhor. Uhum. Aquele papo de você não vai passar a tua informação que o concorrente vai pegar e vai. Quantas vezes, quando eu comecei a trabalhar com o terreno, veio uma pessoa que trabalha com o terreno e falou assim para mim: mas você vai ensinar um monte de coisa, os caras não tem problema. Se ele for mais competente, conseguir fechar, que feche. Tem para todo mundo, tem mercado para todo mundo.
E se você trabalhar bem, aquele teu cliente vai sempre estar do teu lado. Uhum. Trabalhar com terreno, que é a minha especialidade, você tem uma sequência de negócios para anos e anos e anos. Não é você vender o único apartamento da vida da pessoa, como vender um apartamento de Minha Casa Minha Vida, que geralmente a pessoa vai comprar o primeiro e depois de não sei quantos anos comprar o segundo. Não. Um incorporador, construtor dos que a gente trabalha, todo ano ele está comprando terreno. Todo ano. Então, se você fizer um trabalho direitinho, você não tem problema com o cliente. É isso que eu falo. Não tem problema com o cliente, trabalhando bem. E tem muita gente que tem aquele desespero. Eu quero pegar 200 clientes, incorporadores, construtores. Não adianta. Trabalha com 5, 6, 7 que você tenha mais proximidade, você vai ter cliente para a vida toda, não precisa desesperar e trabalhar com um monte. O que é difícil na nossa área é o produto, são os terrenos, cada vez mais escassos, e a gente tem que formatar as áreas para as incorporadoras, principalmente nas capitais grandes, né, nas cidades grandes. Né? Agora, respondendo a sua pergunta assim, de maneira mais objetiva, é assim, eu acho que melhorou muito o nível dos corretores. Hoje, aquele estigma de corretor, o camarada que não deu certo na vida, etc. e tal, não, eu vejo tanta gente que tem formação de arquitetos, advogados, engenheiros, que hoje eles têm orgulho de falar, eu sou corretor. Primeiro é Legal. corretor e depois é arquiteto. Eu vou dar exemplo. Eu tenho uma amiga nossa, ela é arquiteta, não vou falar que ela era, porque ela é arquiteta. Ela viu eu trabalhar no mercado imobiliário tudo, foi picada lá pelo né, o gostinho da corretagem. Ela fez um projeto aqui do meu escritório, tudo. Hoje ela está trabalhando numa imobiliária de bairro, super nichada. Já vendeu, acho que 2 ou 3 apartamentos em 4, 5 meses de trabalho, por aí. Então, Bacana. aí ela, né, vai olhar para trás e vai falar assim, putz, será que eu vou continuar trabalhando de arquiteto? Né? Os projetos estavam difíceis e tal. Então, Uhum. é isso, né? Então, a gente precisa abrir um pouco o leque. Melhorou muito o mercado, mas ainda falta bastante coisa. Eu acho que ainda precisa mais treinamento, precisa mais base. Eu acho que ainda falta um pouco mais de base e por nichos. Trabalhar com área não é fácil, é a área talvez mais difícil que exista no mercado imobiliário, porque aqui é a matéria-prima, você precisa entender de N coisas e o corretor que quer trabalhar com área tem que falar assim, direto, ele precisa ter uma reserva financeira. Se ele não tiver uma reserva financeira, ele não aguenta, porque às vezes a gente demora 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais para receber uma comissão. É. Óbvio que você Sim. tem que ter uma esteira, né? Eu já estou há mais tempo no mercado, um está começando, o outro está fechando, o outro está também numa fase X, Y, Z, então você tem que ter uma esteira. Agora, o camarada que está começando, a melhor coisa é ele se associar com um corretor de áreas, porque aí ele vai pegando experiência, fecha uma aqui, aí de repente, ele fecha um apartamento ali para dar uma capitalizada, dar uma respirada, e assim que vai girando. Uhum. Excelente, Legal. excelente. E, Gustavo, nós aqui, principalmente aqui, eu, Guerra, e agora com o caminho nosso aqui no Momento Imobiliário, a gente reforça e enfatiza quanto que é importante você acompanhar as associações que fazem parte do nosso segmento. Secov, Cresce, você é um habitué e faz parte de grupos de estudo nesses dois ambientes. Então, essa tua vivência e a qualidade de informação que as associações patronais ligadas ao segmento de construção traduzem exatamente o refinamento que o corretor precisa, principalmente como você falou, o segmento de áreas para incorporação é um segmento refinado que submetido aí ao próprio cronograma do zonamento, plano diretor, mudanças, né, aproveitamentos ou novos projetos. Então, a sua participação hoje traduz um diferencial dentro do seu modelo de negócio, da Gustavo Fiola Negócios Imobiliários. É importante você participar e acompanhar
essa mensagem que a gente gostaria que você pudesse diluir para a nossa audiência. Eu acho que assim, os corretores, principalmente os iniciantes, devem sim participar de eventos no Cresce, no Secov, em outras entidades, ou participar. Quanto mais informação tiver, melhor. E principalmente é bom consultar de onde vem a fonte. Não estou dizendo de Cresce Secov, porque as fontes são fontes seguras, vêm de pessoas que vão palestrar, que têm base, etc. O que eu falo hoje em dia é muito fácil, né? Instagram, TikTok, Facebook, até LinkedIn. Tem muita gente que fala N coisas de tudo. Então é importante dar uma filtrada às vezes. O nosso mercado é mais nichado, é um pouco mais difícil. Mas as pessoas precisam ver, principalmente quando vai comprar uma palestra ou comprar um. Precisa dar uma sentida para ver. Que eu vejo hoje até algumas pessoas aí que vendem aí algumas coisas e a gente não sabe histórico mesmo se a pessoa já trabalhou com venda efetivamente. Eu estava outro dia conversando com uma pessoa que é fera também em área, aí batendo um papo com essa pessoa, e a gente estava falando, né, que o mundo ideal era as pessoas comprarem as palestras, mas pedir antes para o palestrante o DIMOB, né, a Declaração de Informações de Rendimento Imobiliário do ano anterior ou dos últimos anos, para ver o que ela faturou mesmo, o que ela vendeu mesmo, para ver se ela tem retaguarda. Aí você vai falar assim, poxa, mas aí você está sendo, né? Você está indo muito só na pessoa vendeu é porque ela é boa para explicar, para falar, e a pessoa que não. É assim, a nossa área é muito prática. É muito prática. Então, assim, eu acredito muito em quem traz resultados. Eu acredito muito em quem traz resultados e quem. Não, ó, já fiz negociação disso, já tive experiência com esse, já tive experiência com aquele pepino, que nem médico, vai adquirindo N experiências, e aí os médicos de antigamente, né? A pessoa liga e fala, é isso, o camarada já dá uma olhada e já mais ou menos já fala qual o problema. Principalmente na nossa área, que não é só apresentar as partes, não é. Longe disso, a gente precisa entender e enxergar longe. Não é só fechar a parte comercial, geralmente é a parte mais fácil. Isso aí é quantas vezes que a gente consegue resolver. O problema é briga de herdeiro, sócios, pepino, você depois descobre N problemas financeiros, ações, que a pessoa às vezes não fala, se vai levantar, problemas ambientais cada vez mais sérios, né? Que a gente precisa estar sempre por dentro. Então, eu acho importante. Eu não estou querendo dizer que a pessoa que não tem vivência, ela não possa passar algumas experiências, mas eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho daquele clique. Falar, poxa vida, eu vou comprar uma palestra, deixa eu dar uma olhada no histórico dessa pessoa. Tem muita gente boa no mercado que não faz propaganda. Muita gente. Eu conheço gente que vende muito, mas muito, muito, muito. Nem Instagram tem. Nem Instagram tem, nem LinkedIn tem. É só indicação. A pessoa vende mais pessoa física, entre aspas, óbvio que tem jurídica, porque tem que tudo, mas como se fosse individualmente, ela vende mais que muita imobiliária, eu diria até mediana para cima em São Paulo. Vende muito. E não tem nem Instagram, nem LinkedIn. Não estou dizendo que você não tem que ter. Você tem que ter. Tem que fazer sua publicidade. Mas é de cada um. Porém, o que eu falo é essa dica. Eu acho que a gente tem que buscar informações, mas tem que dar uma estudada também para ver quem é a pessoa que está passando aquelas informações. Até, né, Gustavo, isso que você está falando, ele funciona muito bem também naquilo que você quer como objetivo, né? Então, no caso, você atua em São Paulo, né? Praticamente em Sim, São Paulo. praticamente capital de São Paulo. Já vendi muito fora, tudo. Hoje eu estou um pouco mais focado na capital Focada e grande São e Paulo. não pensa em dar uma. Assim, eu já fiz muito no começo, 2010, 2011, 12, eu viajei muito o Brasil todo, negociando bastante área, tudo tal. Hoje eu estou bem focado no estado de São Paulo.
é assim, se tiver alguma área fora de São Paulo, eu dou uma filtrada e vejo se faz sentido para algum cliente da gente. Se não fizer sentido, o que que eu faço? Eu ajudo muito o corretor, que às vezes ele me pergunta. Ontem mesmo entrou em contato um corretor comigo do Rio Grande do Sul e um da Paraíba, me perguntando, o que que você acha desse terreno, tal, tal, tal. Eu tenho super, super, super disposição de, pelo menos, dar uma orientação. Olha, eu acho que você deve fazer isso ou aquilo. As pessoas que me conhecem no íntimo sabem que eu tento ajudar todo mundo. Mas é óbvio que às vezes não dá, humanamente impossível você tentar abraçar o mundo. Então, o que que eu faço? Quando não é uma área para algum cliente específico meu, eu posso indicar alguém, algum corretor da região que eu conheça, ou alguma empresa que eu conheça da região. Então a pessoa já entra em contato direto com alguma empresa da região que eu conheço. Então, nesse momento, eu estou mais focado em São Paulo. Entendi. Legal. E, Gustavo, queira ou não, dentro dessa vivência intensa que você tem nas suas tratativas aí, você pode contar para nós aí de um resumo que você acredita que seja necessário? Tem dois cases aí que são marcantes ou que foram marcantes e que dá para dar um direcionamento de quanto a esteira é longa, envolvente e reforça o que você colocou no começo. O negócio é feito entre pessoas. Você ter esse domínio, tudo isso ajuda muito. Fica à vontade, por favor. Eu tenho muito cases assim, interessantíssimos, tem cases tensos, cases mais fáceis, e é muito, às vezes é muito de momento, né? Então, um dos terrenos mais emblemáticos que a gente fechou foi num bairro nobre aqui de São Paulo, no Itaim Bibi. A gente estava negociando com uma incorporadora e o que que aconteceu? Eram nos lotes de trás eram algumas senhoras e elas obviamente viviam lá desde a infância tal, e elas não queriam saber muito sobre detalhes comerciais, etc. Elas queriam aquele valor X. Na época era mais ou menos, elas queriam a mais, cada uma, não me lembro o número, tá? Mas era mais ou menos em torno de 100 a 150 mil reais cada uma. Tá? Era no Itaim Bibi, uma área nobríssima, tudo. E eu tinha já autorização da incorporadora para falar, ó, tá fechado para cada uma. Mas eu não quis fechar naquele dia. Então a gente combinou, eu e a minha parceira corretora, a gente combinou de irmos assistir com ela. Era o último capítulo de uma novela. A gente foi assistir novela com elas. Eu pedi pizza, minha conta, eu pedi pizza, aquela coisa toda, refrigerante e tal. Foi uma coisa bem tranquila, todo mundo comendo pizza tal. Não falamos acho que um minuto do negócio. E eu tinha até na minha mochila as propostas, eu podia até fazer isso, sabe, de apresentar tudo. Eu falei, não é o momento. Era uma sexta-feira à noite. E elas queriam lá um sinal simbólico, era 10 mil reais cada uma que queria para poder fechar o negócio, porque muita gente chegava com muita coisa. E essa incorporadora tinha coragem de pagar esses 10 mil e perder se não acontecesse o negócio. Então faltava isso. Então a gente conseguiu, na semana seguinte, fechar. Por quê? Porque a gente teve um clima muito de informalidade, mas ao mesmo tempo de confiança. Agora, o detalhe foi o seguinte: a gente estava concorrendo com uma empresa também muito boa, tudo, mas talvez eles colocaram para fazer a negociação um corretor e uma pessoa que depois nem está mais na área imobiliária, tudo, né? É uma pessoa que não era da área comercial, é uma pessoa muito mais financeira do que comercial. E aí essa pessoa levou para essas 6 senhoras que eram do lote de trás, ele levou, como se fosse 2 dias depois da gente, um projetor lá tal, e levou planilha para mostrar para elas, planilha de taxa interna de retorno, rentabilidade e N índices, e mostrou para eles simulando para elas. E elas depois ligaram para a gente e falaram assim, a gente não entende nada, a gente quer 100, 150 mil a mais. O camarada está falando lá que se botar 43 centavos não dá para chegar a tal. E a gente fechou no macro, uma das áreas mais emblemáticas em São Paulo. Então, esse é um case que mostra que a gente precisa, às vezes,
Vou falar uma coisa aqui perigosa, mas às vezes a gente precisa descer um degrauzinho daquela história que tem que ser 100% profissional. Na nossa área, às vezes a gente precisa entender a linguagem do outro. Precisa ter o clique, entender a linguagem do outro. Então, não adianta falar de taxa interna de retorno para uma senhora que ela tá a vida inteira foi dona de casa, etc e tal. Ela quer saber se vai dar ou não vai dar, é mais ou menos isso. Teve outra história também que eu fui com um presidente de uma incorporadora gigante, também aqui de São Paulo, na Moca, e a gente tinha fechado 1.500, 1.200 metros do lado esquerdo, e mais ou menos 1.200, 1.500 metros do lado direito. E tinha um terreno de 3 por 60. Eu lembro que era 180 metros, 3 por 60, no meio. Era o único terreno que a gente não tinha fechado. Era um senhor português, e eu brinco, eu tenho muito amigo da colônia portuguesa, a colônia portuguesa não gosta de vender nada, eles gostam de comprar, né? E esse senhor, ele veio de Portugal, tudo, ele tinha um barzinho. E esse barzinho era um bar bem simples, tudo que atendia ao almoço do pessoal que trabalhava ali dos galpões, né, na região. E aí eu fui com o presidente dessa incorporadora, muito famosa, grande tudo, ele sabia de toda a história. Eu falei para ele assim, acho que a gente precisa de um carinho, não adianta a gente só como corretor. Então é isso que o corretor tem que também ter esse time, sentir a hora certa de colocar a pessoa que assina o cheque na mesa. E o senhor chamava Manuel, ele falou assim, eu não quero vender, eu estou bem aqui e tal. Ele falava bem com sotaque e tal, mas venho aqui conversar com mais calma. Meu almoço é das 11 às 2h30. Eu não vou atender vocês, só depois das 2h30. E o dono da incorporadora, ele falou para mim, vamos chegar lá por volta da 1h. A gente toma um guaraná, até come alguma coisinha ali e tal. Sentamos na mesa, no barzinho muito simples. Imagina, era só frente do bar ali, a gente comendo com os peões ali das fábricas, tudo, tomamos um guaranazinho, um salgadinho, eu nem me lembro, alguma coisa assim e tal. Ficamos conversando e tal. Ele não veio nem dar a mão, ele só falou depois das 2h30, assim. A gente conversando. Ele queria um metro quadrado já bem mais alto, a gente já sabia. Mas o dono da incorporadora, extremamente inteligente, ele falou, poxa, é uma metragem pequena perto do todo, eu vou pagar mais para ele, porque eu resolvo a área toda e na média fica um valor bom. E aí não deu outra. 2h30 ele simplesmente foi todo mundo embora. Ele lavou, nunca me esqueço. Ele lavou os copos assim, a gente esperou terminar tudo. Ele lavar os copos, era 2h40 por aí. Ele veio e falou: pois não, só assim. A gente falou: olha, a gente já está conversando com o senhor, a gente queria saber de vender seu imóvel, depois o senhor pega o dinheiro, a gente ajuda a achar um outro ponto para o senhor colocar aqui perto, o bar, tal, e além do que o senhor ganha um dinheiro, né? Capitaliza tal. No final, a gente conseguiu fechar, a gente fechou, conseguiu. Ele deu a mão meio não dando ali na hora, depois ele, obviamente, a mulher dele ficava só ali olhando tal, depois ele deu de acordo, deu tudo certo, e o final da história, ele cobrou até os 2 guaranás e os 2 salgadinhos da gente. Assim, ele nem, né, tipo, não, essa é por mim, tal, não, ele cobrou. Mas foi um barato. Então a gente tem muita história que a gente circula. Como também, por outro lado, a gente circula muitos donos de terreno que são extremamente profissionais, que para eles é empresa grande. Eu já negociei com dono de banco, que aí é outra coisa, é outro tipo de negociação. É uma negociação mais focada em números, avaliações, não tem tanto o sentimento como você está preso a um imóvel, às vezes, familiar. Mas eu vou falar uma coisa de segredo aqui. Eu já conversei com muita gente muito forte no mercado, internacionalmente, famosíssimas, tudo. Todo mundo é ser humano. Todo mundo tem seu momento de carinho, seu momento que quer dar uma conversada. Eu já tive uma pessoa extremamente famosa, não um artista, mas poderosa mesmo financeiramente, que uma vez ele tinha falado assim, eu tenho meia hora de reunião só que eu consigo com você. A gente começou a falar de uns assuntos, né? Eu viajo muito, eu tenho muito parente no exterior, né? Por origem árabe, tudo, eu viajo muito para o exterior desde criança. E a gente começou a falar e ele tinha nascido a mesma origem, né?
e aí de uma pessoa da minha família. A gente começou a falar. Eu vou falar para vocês, eu fiquei 1h30. Ele mandou cancelar não, adiar as 2 reuniões seguintes dele, internacionais, tudo, para ficar falando. O olhar dele, eu nunca me esqueço, era o quê? De afeto, era o momento de carinho, dele querer, ele saiu do momento dele de empresário. É óbvio que depois voltou ao normal, tal, mas eu garanto que quebrou muito o clima para eu poder fechar o negócio, muito. Não tem dúvida nesse sentido. Estou Obrigado falando pelos, muito, né? Vamos deixar vocês falarem aqui também. obrigado pelos exemplos fantásticos. Guerra, pode continuar. Legal, Gustavo. Essas histórias são bacanas, né? Vou citar rapidamente também ontem uma experiência foi parecida, não exatamente como você comentou, mas teve um cliente meu que pediu para que eu fizesse uma análise de viabilidade econômica e tal. Ah, que investidor vem aqui no meu escritório e tal, e queria que você apresentasse. Falei, tá bom, né? Aí eu cheguei, comecei a fazer todas as análises e tal, mostrei todos os números, e tal, taxa de interno e retorno, aí comentei sobre a questão de coeficiente de aproveitamento, toda aquela parafernália das coisas técnicas e tal, né? Aí o cara falou assim, viu, de tudo que você falou aí, eu quero saber duas coisas só. Falei assim, quanto eu vou ter que pôr de dinheiro e quando é que eu vou e quanto que eu vou ter de retorno? Eu não quero saber as outras coisas, né? Porque daí você começa a entrar, porque ele encomendou, né? Ele é dono de uma imobiliária e tinha um investidor na mão dele e ele queria convencer. Ele falou assim: ah, gostei do que você apresentou aí, legal, tudo, não entendi nada, eu só entendi aquilo que você falou na questão de quanto sobra no final. Eu falei assim: tá bom, então. Então, tudo bem, eu vou. Aí ele falou pro cliente, né, pro dono da imobiliária, pode tocar aí, depois você me fala para onde que eu deposito, para onde que eu vou fazer o cheque, para onde eu vou mandar o Pix e a transferência. Então, uns negócios assim que é bem interessante, né? É muito interessante. Eu estou lembrando aqui de uma história, você vê, na época, eu tinha um carro de colecionador, um Fiat 147 amarelo. E tinha um proprietário de um terreno dificílimo no Jabaquara também, fechamos com uma empresa muito grande, faltava só o lote dele, também era no meio, sempre no meio. O problema é que sempre no meio, os mais difíceis sempre no meio. E aí ele não abria a mão de conversar sobre negociar. E ele não falava com as corretoras do meu escritório, as duas, ele era bem difícil, ele só queria falar no máximo comigo. Ele era bem, falando português claro, ele era bem machista, ele não queria. Então a gente foi quebrando o clima, bem turrão, né? Aquela história do corpo falei, só ficava assim, fechado, travado. E eu sabia que ele tinha um Fusca antigo. Ele tinha um Fusca marrom, que era o primeiro carro dele, que ele nunca vendeu. E ele tinha 600 metros perto ali do metrô Jabaquara, vale muito uma área de 600 metros, né, para juntar com uma incorporadora, um terreno que era precioso, bem no meio, precisava do terreno dele. E eu lembro que eu fui num domingo, fui cada vez mais tentando se aproximar dele e tal, eu parei o carro na frente da casa dele, fui lá conversar com outro vizinho e tal, eu lembro que ele estava fechando assim a garagem, ele olhou e falou assim, ah, você não é, você veio já aqui, né, você é o corretor lá que está envolvido e tal, né, bonito teu carro. Quando ele falou bonito teu carro, eu falei, putz, é a hora certa. Aí eu comecei a falar, poxa, o senhor também tem um carro antigo e tal. Eu também não falei nada ali do negócio, eu esperei um pouco, aí eu voltei, nós demoramos 6 meses para eu entrar na casa dele, para vocês terem ideia. 6 meses. Depois foi indo, depois a gente conseguiu negociar essa casa. Então tem muita situação assim, mas não é só situação positiva, tem situações que a gente também tem situações tensas, dramáticas. Eu já tive falsificação de inquilino, de contrato de locação, eu já tive irmão com irmão, ameaça de morte, que eu fui testemunha de ação. Então eu já tive muita coisa pesada, muita coisa de irmã com irmão, não se falarem, assinar várias vezes em salas separadas, né? Salas separadas, da mãe, uma vez uma filha, isso foi muito triste, uma filha, ela deu um tapa assim na cara da mãe, no dia da escritura, assim, falou assim, nunca mais vou te ver na vida, sabe? Então são coisas pesadas,
que às vezes a gente sai com uma energia muito pesada, às vezes de uma reunião ou até de uma escritura assim. Eu sou uma pessoa que eu tento que tudo dê certo, sabe? O negócio não é só ali pensar no bolso, não é isso. Uhum. A gente tem que fazer que o negócio seja bom e que depois até as pessoas que vão morar naquele prédio sejam felizes. Nosso ciclo é muito longo, né? Então tem muita coisa para acontecer, né? Com certeza. Excelente. E queria só pincelar em um caminho importante aqui. O corretor parece estar convivendo cada vez melhor com a questão de tecnologia, com as ferramentas que estão Sim. surgindo, né? E com os processos aí que, de repente, podem agilizar para uma tomada de decisão. Eu queria se você pudesse dar uma pincelada nessa linha e somar exatamente com um objetivo seu em montar turmas e aprimorar essas turmas para ampliar o nosso leque aí de profissionais que vão se embrenhar aí nessa montagem de áreas e terrenos. Gustavo, fica à vontade. Eu já dei bastante curso sobre a área de terrenos, cursos bem objetivos, bem práticos, explicando bastante o que eu faço efetivamente para fechar o terreno. Eu dou muita dica, não só do lado comercial, isso aí, corretor, a maioria sabe negociar, a questão é outras coisas, né, que a gente precisa, até eu falo muito sobre o poder positivo da mente humana, a gente tem que ter muito acreditar demais, tem que ter muita força de vontade. Então, tem várias questões aí sobre rapport, né? Sobre sintonia, sobre história de empatia, mind control, controle da mente, que você tem que ter muita resiliência, ler as pessoas, sentir, o verbo sentir, eu falo muito sobre isso. Esse verbo sentir, ele está sendo muito deixado de lado. As pessoas precisam ter aquele sexto sentido que às vezes ele dá muita resposta para a gente, muita resposta, né? Então, tecnologia é extremamente importante, eu acho que tem muita coisa nova surgindo, que ela está ajudando os corretores a gente ganhar velocidade de informações. Mas não adianta só ter o melhor aplicativo do mundo se a pecinha que está atrás dela, ela não está preparada para ter aquele clique de quê? De botar os inputs, às vezes, certos. Né? Então, a pessoa precisa ter esse clique, ou ter a humildade de falar, peraí, eu não estou ainda preparado, deixa eu subir um degrau. Vou dar um exemplo muito simples. Eu não admito hoje um corretor de área que não saiba marcar um terreno no Google Earth. Ele precisa saber marcar um terreno no Google Earth. Não adianta o camarada só, eu não sei marcar. Vai aprender, sabe? Força de vontade. A internet tem tudo na internet. A história de que, eu não sei, tem tudo na internet. Pode ter bobagem ou não, mas tem. Vai atrás, vai atrás. E outra coisa, eu tenho a filosofia de esvaziar o copo. Essa filosofia é o seguinte: quanto mais água limpa a gente quer obter de informações, mais água a gente precisa esvaziar do copo. Ou seja, a gente precisa passar conhecimento, senão a gente não vai ter conhecimentos novos. Por isso que não tem que ter medo. Quem pode ajudar, pode ensinar, tem que ajudar. E hoje eu montei uma mentoria, já estamos indo para a segunda turma, era para ter acontecido até alguns anos atrás, mas com a pandemia o mundo estava meio turbulento. Ano passado a gente fez a primeira turma, foi um sucesso, foi bem legal. A gente chamou vários incorporadores que deram vários testemunhos, mostraram um pouco o lado deles. Eu chamei terrenistas, que pouca gente chama, para entender a dor e o sofrimento dos terrenistas, escutar um pouco o que eles sofreram para fechar o terreno, né? Quantos corretores passaram, o que eles reclamavam dos corretores. Posso te garantir, fazer um parênteses, que a maioria reclamava o seguinte, a maioria deles, corretor muitas vezes pensa só na grana no início e falava para o dono do terreno, a primeira coisa, você paga a comissão? Isso não é pergunta que se faz. A comissão sai do negócio. Quem trabalha com área sabe, a comissão sai do negócio. Então não precisa ter essa tensão. Se você trabalha com uma empresa séria, de primeira linha, não estou falando grande, primeira linha, empresa séria, tal, você vai receber teu dinheiro. Não vai ter problema. Eu nunca tive um problema de
de não receber comissão, eu nunca tive que entrar com uma ação para receber comissão, nada disso. Por quê? Porque a gente tem as coisas muito claras desde o início. A gente trabalha com essas, né, transparência. A gente pode ter as preferências, trabalhar com mais umas ou outras. Tem algumas que dão mais carinho para o corretor de áreas do que outras, né? Não necessariamente é comissão maior, é N coisas, né? Então, é o que eu falo, a gente precisa estar aberto, né? E hoje eu montei a segunda turma de mentoria, quem quiser está à vontade, a gente tem o link lá no LinkedIn. Esse ano vai ser super legal, a gente tem um dia de evento presencial que a gente vai visitar, vai ser um terreno nos Jardins que a gente fechou, bem legal, vai ser um VGV aí. Esse terreno nos Jardins é um VGV aproximado de quase 500 milhões, um terreno só, um lançamento. É um terreno que a gente vendeu para uma incorporadora muito forte, e vai ser a visita do pessoal de mentoria. E o outro terreno é um terreno na Zona Leste, no Tatuapé, também um terreno, um lugar bárbaro, que a gente vendeu também, que vai ser com certeza vai ser um sucesso de lançamento. E aí na parte da manhã vai ter um bate-papo com vários incorporadores, além das aulas online, né, que na verdade não são aulas, são trocas de experiências que a gente vai ter com vários incorporadores e eu mesmo passando várias dicas para o pessoal. Legal. Perfeito. E Gustavo, e a questão do mercado, o que você está achando aí? A questão, o que você está sentindo com relação a esse mercado? Existem algumas situações aí umas indefinições aí que a gente também está tendo, que a gente está percebendo aí no mercado também, né? Como que é o seu sentimento com relação ao mercado hoje? Bom, vamos lá. O mercado de áreas é o primeiro mercado que movimenta o mercado imobiliário porque é a matéria-prima. O primeiro que o incorporador vai lá, compra o terreno, desenvolve tudo aquilo, projeto, tal, obra, depois tem pessoal de terceiros vende quando tiver, né, pronto, tal, tudo isso. Então é um mercado com ciclo muito longo. Então o primeiro mercado de terrenos é o que começa e o primeiro que para. Se tem uma crise grande ou se tem um problema muito sério no mundo, que nem o caso da pandemia, ou uma guerra mais pesada, ou uma mudança de plano diretor, como aconteceu em São Paulo ano passado, lei de zoneamento, tudo, geralmente são momentos que o pessoal segura um pouco para comprar. Mas eu vou falar para vocês, o mercado tá bom, o mercado está acontecendo N negócios. No última revisão de plano diretor e lei de zoneamento, o mercado deu uma travada muito maior. Ficou um ano bem mais difícil. Esse ano não, esse ano está tendo um movimento natural. Eu digo assim, diria para vocês que tanto o mercado de alto luxo, que é muito difícil a gente achar uma área, Jardins, Itaim, Vila Nova Conceição, estou dando exemplos de São Paulo, tá, pessoal? Os bairros mais nobres. Cada vez está mais difícil achar áreas, então a gente precisa formatar a área, ter sorte de ter ali 3, 4 casas juntos que topam vender, um galpãozinho, alguma coisa assim que a gente consiga juntar. Porque é muito difícil ter um terreno de um dono só, é muito difícil, mas acontece sim. Então, o mercado de alto padrão sempre tem negócios e o mercado econômico eu diria que está bem forte. O mercado de Minha Casa Minha Vida ele está bem forte, está acontecendo muitos negócios. Qual o problema de mercado de Minha Casa Minha Vida para quem trabalha com áreas? É um mercado que o retorno de comissão, de efetividade de fechamento é muito mais demorado, porque é vinculado com questões ambientais, você não tem nenhum problema, às vezes descontaminação, aprovação do projeto, primeira demanda da caixa, lançamento. Então, às vezes, esse ciclo demora 2 anos. Então, o corretor que quer trabalhar com áreas econômicas, ele precisa ter essa consciência. Demora mais para ter o retorno. Mas, geralmente, é um dono só, é um proprietário só, 2 proprietários, é mais fácil, nesse sentido. O de alto padrão, ou um médio alto, geralmente são várias casas, aqui em São Paulo, por exemplo. Então, às vezes você consegue fechar em 3, 4 meses um terreno, e eles analisam toda a documentação, parte de resolutiva, ambiental, parte técnica. Eles analisam em 3, 4, 5 meses, e às vezes você em 6, 7, 8 meses você já está recebendo como comissão. Então, tudo tem seus prós e contras, né? A gente, na nossa empresa, a gente circula os 3 mercados, o econômico, o médio e o alto. Uhum. Perfeito. E, Gustavo, se numa
mensagem positiva aí para corretores, tá? E corretoras de imóveis, né? Eu conheço poucos corretores que trabalham com áreas, mas essas poucas corretoras pensa numa mulherada eficiente e fechadora de negócio. Mas se você pudesse deixar uma mensagem bacana para corretores que enfrentaram aí a dificuldade, a perna longa que é fechar áreas, e aqueles que querem um estímulo para botar um primeiro pé, quem sabe ser até futuro aluno da sua próxima mentoria, por favor. Não só aluno, mas parceiros, né? Tem muita gente que... Eu tenho várias pessoas que já fizeram o curso, e tem gente da mentoria que já está fazendo negócio comigo. Várias pessoas. É natural. A primeira coisa, eu acho o seguinte, que se o corretor ele é novo nessa área, se associe a um corretor que já fechou alguma área, uma ou duas áreas, porque ele vai ter mais velocidade de conhecimento, mais rápido. É melhor do que tentar bater a cabeça sozinho. Às vezes a pessoa fala assim, mas hoje é fácil, eu entro no site lá da empresa grande, tem lá, mande seu terreno. Né? Ele pode ligar e conseguir direto o telefone, mandar o terreno diretamente. Mas 2, 3 perguntas que o pessoa de novos negócios vai fazer para ele não souber responder, a pessoa já vai falar assim, puxa vida, ele não sabe trabalhar, então já vai ter descrédito aí, porque tem perguntas que precisa saber as respostas. Se você não tem vivência, não adianta. Então é melhor se associar a algum parceiro. Os corretores que já estão há mais tempo no mercado, tenham sempre a história da paciência e resiliência, demais. Porque quantas vezes dá vontade de mandar tudo para PQP, falando português claro, parar tudo, quantas vezes, sabe? Quantas vezes eu já fui dormir com não sei quanto de comissão e no dia seguinte o negócio abriu, várias vezes. Então a gente vai criando casca para aguentar as porradas. Então eu costumo dizer que o meu pesadelo geralmente são 2 dias, quando eu tomo uma porrada, sabe, que putz, não vai dar certo o negócio, pepino tal, vai abrir, vamos fazer o distrato tal. Eu fico 2 dias meio mal, assim, pensando, depois já vira a página. Já tem que ir para outro, não pode ficar sofrendo por isso. Tá? Então, precisa ter muita paciência, resiliência e, principalmente, tente se aproximar de 2 ou 3 empresas. Não adianta querer pegar 40 empresas. Pega 2, 3 empresas da sua confiança e se aproxime. De repente, você vira o corretor principal daquela empresa, o corretor de área principal daquela empresa. É muito comum. Eles gostam de trabalhar com menos gente, mas pessoas mais eficientes. Excelente. E para ser aí um cliente da sua empresa, né? O que você deixa aí de como é fácil, como que como que eu faço para ser um cliente aí da Super Agustação? fácil. A gente é bem acessível, eu procuro responder rápido os contatos, tá? Eu acho que quem está me conhecendo pela primeira vez pode me seguir no LinkedIn ou no Instagram, é Gustavo Feola, é bem fácil. Entra lá no privado, dá um oi, a gente procura a gente mesmo responder diretamente, a gente tenta ser o mais objetivo possível. Eu recebo quase todos os dias pessoas tentando entrar em contato, principalmente incorporadores novos chegando em São Paulo. Às vezes eu estou no momento que eu não consigo atender aquela pessoa, mas eu dou pelo menos algumas orientações, às vezes indico algum colega meu, algum amigo que possa fazer esse trabalho nesse momento. Volto a falar, é muito artesanal, então às vezes não dá para se abraçar o mundo, mas a gente tenta pelo menos dar um direcionamento a todos, e principalmente proprietários de terreno que de repente estão ouvindo, às vezes assistindo, né? Às vezes a pessoa tem uma dúvida, ela fala, poxa, minha casa, hoje eu estou tentando alugar, não estou conseguindo. Entre em contato com a gente, às vezes a gente faz o estudo inicial para poder ver se aquela casa pode ser incorporada ou não, pode ser feito um prédio ou não ali. E de repente ali a pessoa tem até não vou falar uma mina de ouro, mas ela tem uma possibilidade de fazer um dinheiro bem maior do que um aluguel ali, e às vezes ela não sabe. Né? Então a gente tem que estar sempre ligado também. Os corretores estão andando na rua, vê lá 2, 3 casas meio caindo aos pedaços, vê
vê plaquinha de aluga-se e tal, tenta ver, de repente ali dá para formar uma área inicial. Uhum. Excelente, excelente. E a gente já ficaríamos aqui 10 horas conversando, Gustavo. Eu queria, se você nos desse uma frase, um mantra que é a força do Gustavo aí transferindo, tá? Com essa energia aí para a nossa audiência. E se você pudesse indicar, vou te pedir 2 livros, porque eu queria que você falasse do seu livro, certo? E um outro livro, porque a gente também acredita que fomentar a leitura é a gente estimular as pessoas a melhorar a cultura. E, naturalmente, tudo caminha com, com novos desafios, com novos movimentos nesse sentido. Fica à vontade. Eu até estou pegando aqui o nome certo do autor, eu estou finalizando a leitura de um livro que chama Negocie como se a sua vida dependesse disso, que é do Chris Voss. Peguei só o nome certo dele aqui. É um ex-agente do FBI que ele revela técnicas da agência para convencer as pessoas. Então a gente pega muito insight, tá? Negocie como se sua vida dependesse disso. É um livro muito legal que eu acho que quem trabalha na área comercial deve ler. Tem muito livro bom, tudo. O meu livro, quem puder também adquirir, a gente tem bastante histórias divertidas e pitorescas aí. Hoje meu livro está sendo vendido pela Amazon, vendendo terrenos, colecionando histórias. A gente vai fazer uma nova edição de livro físico, então quem puder comprar online, é bem gostosa a leitura, tem bastante dicas também. Excelente. E da frase, você me perguntou da frase, né? Eu sempre acabo palestras ou algum evento, é uma frase que eu falo há muito tempo, que é uma frase que dizem ser de Sêneca, né? Eu até fiz pesquisa, tenho um grande amigo que ele é filósofo, ele é super estudioso, e ele fala que essa frase, tudo indica ser de Sêneca, né? Nos estudos que foram feitos. Sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. Tá? Essa frase é uma frase muito boa, que eu sempre uso e se a gente começar a pensar, faz sentido, né? Sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. Muito sentido mesmo. E me fala um pouco o que você acha da nossa iniciativa aqui do Momento Imobiliário, aquilo que na nossa ideia de mostrar a parte técnica de aprendizado e depois mostrar as pessoas que já são sucesso e já estão no mercado há bastante tempo. O que você pode falar para nós? Olha, eu acho extremamente válido, extremamente importante. Eu acho que os corretores, não só corretores, pessoas que trabalham na área comercial, tantos representantes comerciais, tantas pessoas que podem pegar insights, pegarem dicas valiosas, uma palavra que pegue. Eu assisti tanta palestra na minha vida, curso e tal, e às vezes eu falo, às vezes o curso inteiro, às vezes pode não ter N coisa que a gente pega, mas às vezes uma palavrinha que possa fazer você limpar a sua mente aqui e falar, puxa, eu não estava fazendo isso, mas olha que legal, deixa eu pensar dessa forma, tal. E principalmente, muito corretor não gosta de escutar. Então a gente precisa escutar mais do que falar, principalmente se a gente tem uma pessoa do lado de lá que ela tem muita coisa para nos passar. Às vezes eu faço umas reuniões, às vezes com pessoas bem assim fortes, tradicionais, pessoas que têm grandes empresas, tudo. E às vezes a pessoa está contando uma história dela, tal. E às vezes um corretor parceiro que às vezes eu nem conheço direito, ele apresentou, ele tal. Às vezes começa a falar ali tal. Eu falo, segura. Às vezes o dono do terreno, ele está contando a história inteira da vida para a gente pegar algum clique ali tal. Ele começa a falar por cima, meu, escuta, termina de escutar. Então, o que eu falo é isso, vocês têm uma experiência muito grande, eu acho que vocês estão de parabéns por todo esse trabalho que vocês têm feito e gostaria que os corretores pudessem aprender, nem que seja alguns insights. Eu falo nem que seja porque é isso, a gente tem que tirar N coisas, né? E depois vai abrindo o leque, né? Legal. Mas vocês estão de parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa. Queria agradecer mais uma vez aí o convite.
Se a gente pudesse, a gente ficava aqui falando bastante aí, tanta coisa e tantas histórias aí que a gente tem. Exatamente. E, Legal. Gustavo, tem um ponto, não entrando na sua vida privada, mas do hobby que você tem, além de ser um torcedor do Palmeiras, palmeirenses aqui, certo? Você falasse um pouco aí da sua paixão pelo Palmeiras, que você, inclusive, vai nas finais, nos jogos, e a questão de campeonato de botão. Você, É, inclusive, já esteve em Botucatu e vai retornar a Botucatu. Por em favor. Botucatu eu sempre tive paixão por jogar jogo de botão, né? A gente fala futebol de mesa, né? O termo hoje em dia usado, né? Então antigamente era futebol de botão. Então desde moleque eu joguei muito botão, tudo reaprendi, voltei a jogar botão agora de uma maneira um pouquinho mais, a gente fala profissional, mas não é profissional, né? Nos últimos 3 anos, aí 4 anos, e é gostoso, é um esporte que me distrai, minha válvula de escape, né? Então, é um esporte de concentração, tem que pensar em estratégia ali na hora de jogar, não é simplesmente chutar a bola no gol, tem muita estratégia. E eu já tive em Botucatu, teve um torneio que chama Challenger, eu não sou os tops do botão, né? Tem muito que aprender ainda, mas eu ganhei esse torneio na tarde de 22 de outubro, num Challenger em Botucatu de 2022. Foi um barato e pretendo esse ano voltar lá para além de disputar, ver os amigos aí. E o Palmeiras é minha paixão. Desde moleque, sempre fui palmeirense. Tenho grandes amigos corintianos, são paulinos, santistas, vascaínos, flamenguistas. E a gente convive com todo mundo, conversa, mas é obviamente que a gente tem nosso time de futebol e eu já fechei um negócio por causa do Palmeiras também. Tem uma história no Opa. meu livro, quem quiser, é a história de uma senhorinha aí que eu conheci a prima dela por coincidência, dentro do antigo Parque Antártica. A senhora estava perdida ali e tal, eu vi a senhorinha perdida, falei para ela, a senhora está perdida, né? Ela estava comprando pipoca, ela falou, eu estou perdida por ali, eu levei ela até o lugar, é época que não tinha cadeira numerada, era tudo junto, tal, ali na arquibancada, e eu gosto de perguntar o nome das pessoas, eu perguntei, ela falou, meu sobrenome é tal, tal, e depois de um tempo, eu conheci uma família que tinha o mesmo sobrenome, e aí eu falei assim, a senhora tem parente com as fulana de tal? Que uma vez eu... Ela falou, é minha prima, ela é palmeirense fanática. Isso quebrou muito o clima. E eu fechei uma Opa. área eu brinco por causa do Palmeiras. Legal. Isso não é lenda, é verdade. Maravilha. E, Valeu. Gustavo, conversa maravilhosa aqui, obrigado. Muitos insights, ensinamentos que você passou aqui para todos nós. Reforçamos aqui que o Momento Imobiliário está muito honrado aí com a tua participação. Com certeza, esperamos aí contribuir de alguma forma para novas parcerias. Temos um grupo de participantes lá no WhatsApp que você faz parte. Obrigado. Um timaço que está lá e com É, certeza fique à grande vontade time. para gerar negócios, tá? Muito obrigado, viu? Mais uma Valeu, vez, Gustavo. Sérgio Guerra, muito obrigado por tudo. Agradeço a todos e estamos à disposição. Valeu. Excelente. Obrigado, Gustavo. Até lá. Obrigado.